Dragon Ball sempre foi uma história sobre superação, sobre personagens indo além dos próprios limites, quebrando barreiras que pareciam impossíveis. Mas poucas cenas em toda a história do anime conseguiram capturar essa essência tão bem quanto a transformação de Gohan em Super Saiyajin 2. Aquele momento não foi só uma virada na batalha contra Cell, foi um divisor de águas para toda a franquia. Foi quando o filho do protagonista tomou o seu lugar de direito no centro da história. E por um breve instante, o herói de Dragon Ball não era Goku, era Gohan. Mas para entender a importância desse momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Desde a introdução do Gohan, ainda criança, Toriyama já plantava a ideia de que aquele garoto tinha um potencial oculto absurdo. Desde o tapa que ele deu no Raditz ainda moleque até os momentos de fúria em Namekusei, dava para sentir que o garoto carregava algo especial. Mas era só promessa. O verdadeiro cumprimento dessa promessa veio ali, no meio dos escombros dos Jogos de Cell. Goku sabia disso. Durante o treinamento na Sala do Tempo, ele percebeu que o futuro da luta contra Cell não estava em suas próprias mãos, mas nas mãos do seu filho. Isso mostra um lado muito maduro de Goku. Ele deixou de lado o próprio orgulho como lutador para preparar o palco para o Gohan brilhar. Só que tinha um problema. Gohan não era como Goku ou Vegeta. Ele não tinha aquela sede por luta. Ele queria uma vida comum, pacífica. Isso fez com que aquela força oculta permanecesse adormecida, até que algo trágico precisasse acontecer para despertá-la. E foi exatamente isso que Cell fez. Quando o vilão cria os Cells Juniores e solta aquelas criaturas demoníacas para torturar os amigos do Gohan, a tensão vai subindo devagar, mas a faísca final vem quando o Android 16, num gesto de pura humanidade, dá um discurso marcante sobre proteger a vida e logo em seguida tem a cabeça esmagada por Cell. Aquilo ali foi a gota d'água. Gohan pela primeira vez quebrou. A transformação em Super Saiyajin 2 não foi só um power-up. Foi uma explosão emocional, uma catarse pura. A trilha sonora, o silêncio cortado só pelos raios, o grito de Gohan rasgando o céu. Tudo se encaixa perfeitamente. É por isso que essa cena é tão marcante. Porque ela não foi só sobre poder, foi sobre sentimento. Foi sobre uma criança pacífica sendo forçada a se tornar um guerreiro. Visualmente, a transformação também tem um impacto monstruoso. A aura elétrica em volta do corpo, o cabelo mais espetado, o olhar frio, tudo passa a sensação de algo diferente. Não era só mais um Super Saiyajin, era algo além. Era a personificação de um garoto atingindo seu limite, não por glória, mas por necessidade. O mais irônico de tudo isso é que nem Goku nem Vegeta foram os primeiros a atingir esse novo nível. Foram eles que passaram anos buscando ultrapassar o Super Saiyajin. Treinaram obsessivamente, buscaram formas alternativas, criaram aquelas versões bombadas que só serviam para deixar os movimentos mais lentos. Mas quem chegou lá primeiro foi aquele que menos queria lutar. Quem quebrou essa barreira foi o pacifista, e isso deixa ainda mais claro o contraste entre Gohan e os outros Saiyajins. Enquanto Goku e Vegeta viam a luta como uma busca pessoal, Gohan sempre encarou aquilo como um fardo. Isso é o que faz essa cena ser tão forte. Não é só uma transformação legal, é a realização daquilo que o personagem estava destinado desde o começo. Mas claro, como tudo em Dragon Ball, as coisas nunca são 100% aproveitadas. Depois dos Jogos de Cell, a história meio que não soube lidar direito com o Gohan protagonista. Na saga Majin Buu, ele volta mais fraco, mais desligado, e a promessa de Gohan como o novo herói da franquia acaba meio deixada de lado. Mas isso não apaga o impacto do momento em que ele atinge o Super Saiyajin 2. Ali, Gohan não só superou Cell, ele superou o próprio legado do pai. Ele virou o guerreiro mais forte da Terra. Outra coisa que sempre gera discussão entre os fãs é justamente a nomenclatura dessa transformação. Muita gente esquece que o nome Super Saiyajin 2 só foi usado pela primeira vez lá na saga Buu. Antes disso, nos materiais oficiais, esse estágio era chamado de Super Saiyajin além do Super Saiyajin, ou até mesmo Super Saiyajin Grau 5. Isso mostra como, mesmo para os próprios criadores, essa forma ainda era um território novo, experimental. E uma curiosidade interessante: Super Saiyajin 2
Foi durante muito tempo o ápice do poder Saiyajin, sem grandes desvantagens. Enquanto as transformações posteriores, como o Super Saiyajin 3, exigiam um consumo absurdo de energia e desgastavam o corpo, o Super Saiyajin 2 era equilíbrio puro, velocidade, força e controle. Não é à toa que o próprio Goku e Vegeta ficaram bastante tempo utilizando essa forma como base antes de partirem para novos patamares em Dragon Ball Super. Inclusive, quando a gente fala de Dragon Ball Super, pouca coisa conseguiu resgatar aquele impacto emocional da transformação do Gohan contra Cell. Teve momentos muito bons, como o surgimento do Goku Black e até o clímax da luta contra Jiren. Mas aquela carga dramática, aquele arrepio que a gente sentiu em 1993, assistindo Gohan explodindo de raiva, aquilo foi único, nunca mais foi reproduzido da mesma forma. Claro que Goku Black também teve uma introdução sensacional, com direito a episódio inteiro dedicado à sua ameaça crescente, destruição e a icônica aparição no Altar das Ruínas. Mas mesmo aquilo, por mais cinematográfico que tenha sido, não carregava o mesmo peso pessoal que a luta de Gohan contra Cell carregou. Porque ali não era só o destino do mundo em jogo, era o amadurecimento de um personagem que cresceu diante dos nossos olhos. O Gohan Super Saiyajin 2 não foi só uma transformação. Foi o ápice de um arco de desenvolvimento que vinha sendo construído desde o primeiro episódio de Dragon Ball Z. Foi o momento em que o menino chorão virou o salvador do planeta. Foi ali que Dragon Ball deixou de ser só uma história sobre batalhas e virou uma história sobre legado. E é por isso que, mesmo décadas depois, essa transformação ainda ecoa entre os fãs. Porque ali, mais do que nunca, Dragon Ball Z mostrou que não era só gritaria e luta, mas também coração.